Boas histórias aqui no intervalo, viu? Até campeonato de pôquer, né? Já apareceu aqui e por aí vai, né? Bom, gente, deixa eu aproveitar para registrar a participação das pessoas, que sempre muito legal, né? O Renato Fonseca. Sérgio, você já passou por uma situação curiosa ou engraçada na véspera ou durante uma corrida, né? Depois você pode comentar um pouco disso, mas já falou várias aqui. Amable Leôncio, né? Leôncio, mais uma vez. O que você sentiu na hora que estava fazendo o teste para entrar na equipe Dragon, sendo que você foi o segundo melhor no tempo? Então, esse convite da Dragon de ser piloto reserva foi um negócio que eu nunca esperava que ia ser onde eu ia me profissionalizar. Porque o meu foco naquele momento estava 100% na Fórmula 1. Eu não queria olhar para os lados. Sabe, às vezes a gente tem uma saída, Isso. Aí a gente, sei lá, perde. Eu não queria nem ter oportunidade, eu queria tudo ou nada na Fórmula 1. Mas aí surgiu essa oportunidade de ser piloto reserva da Dragon também. Eu vi a Fórmula E crescendo cada ano. A Fórmula 1 começou ontem, começou em 2014. Hoje em dia já é um campeonato mundial, esse ano agora que passou. Foi o primeiro ano que a Fórmula E foi considerado um campeonato mundial, registrado pela FIA, assim como é a Fórmula 1, o Mundial de Rally e o Mundial de Endurance. Acabou. Então, eu vendo que o campeonato estava crescendo, decidi ser piloto reserva deles, desde que não tivesse nenhum conflito com o campeonato que eu fosse disputar, no caso da Super Fórmula, e com os compromissos que eu tinha de ser piloto reserva na Fórmula 1 da Red Bull e da AlphaTauri, que é a segunda equipe da Red Bull. Eu fui fazer lá, fiz esse teste que ela falou aí, que foi em Marrakech, e eu fiquei em segundo lugar com o carro da Dragon. Foi um teste só de novatos, que obrigatoriamente toda equipe tinha que colocar rookies, né, que chama, que é novatos, ou estreantes. Isso. E aí fiquei em segundo lugar e também virei mais rápido que o meu companheiro de equipe, que era quem eu estava competindo pelo assento. E consegui bem a equipe depois, 2, 3 corridas depois, me chamou para assumir o lugar do piloto titular. É que eu entrei no meio da temporada. Que coisa, em Berlim. Uhum. Mas antes você foi piloto reserva da McLaren, né? Fui também. E aí foi uma decisão sua de sair, né? Foi. Por quê? Foi. Então, eu era piloto de testes da McLaren. Piloto de teste, Por isso que eu saí. É. Eu era piloto de testes da McLaren. Eu fiz lá 50 dias de simulador para ele de desenvolvimento. Eu fiz o suporte de corrida também, que enquanto eles estão fazendo a corrida, você está no simulador, andando de madrugada às vezes e tudo. Eu gostava muito dessa função. Eles, inclusive, me deram um dia de teste no carro da McLaren em Barcelona, um dia oficial de treino e tal. Então foram muito legais comigo. Mas indo para 2020, eu tinha conquistado a minha superlicença durante o ano de 2019. A superlicença é uma licença, uma carteira que você consegue, que a FIA, né, concede aos pilotos que preenchem um requisito mínimo de sucesso, que tem uma tabela e tal, mas eu consegui... Conseguiu a superlicença. Por conta do meu resultado na Fórmula 2, eu consegui. Perfeito. E aí eu queria ser um piloto reserva. Para você ser um piloto titular ou reserva de Fórmula 1, você tem que ter uma superlicença. Você precisa estar pronto para entrar no carro, então só piloto que tem superlicença consegue. Então isso você já tinha, você conseguiu, né? Exatamente, eu consegui. Eu fui lá conversar com o Zac Brown, que é o CEO lá da McLaren, né, pelo menos da McLaren Fórmula 1, eu não sei se é do grupo automotivo também, e também com o Andrea Seidel, que era o diretor técnico da operação de Fórmula 1 da McLaren. E aí eu fui falar para eles, olha, eu sou piloto de teste, mas eu quero ser um piloto reserva agora, por conta disso que eu falei. E eles disseram que não achavam legal, a pandemia não tinha, isso foi no final de 2019. Sim. Então eles não davam uma importância tão grande para pilotos reservas, porque não tinha pandemia ainda. Aí eles falaram, olha, a gente não acha legal um piloto ficar indo lá para a pista e sem estar andando, colocando pressão nos nossos pilotos, porque querendo ou não, um piloto fica lá, tô aqui, ó. Isso mesmo. O piloto vai mal, você fica assim, ó. Então, eu entendo. Faz parte, com a opinião deles, né? no caso deles, até concordo, que eles estavam com o Lando Norris e com o Sainz, não tinha por que ficar caçando outra dupla, eles estavam com uma dupla muito boa. E aí, então, eu falei, eu queria sair. Eles foram super legais, porque eles podiam me prender. Te segurar. Eu, inclusive, já tinha feito um dia de simulador com o carro daquele ano. Então, era extremamente improvável deles me liberarem. Eles foram legais comigo, eu fiz as sessões... Que bom, hein? Às cegas. Eu andava no carro, mas eles não me falavam o que eles estavam testando. Ah, é? Pra depois me permitir eu sair. Aí eu saí e fechei o contrato com a Red Bull, que o Dr. Marco já tinha falado que tinha essa vaga de reserva, para ser reserva de 4 carros, num ano de pandemia. Então, na verdade, eu tive uma chance até bem legal. Considerando que a chance de um piloto reserva andar é quase zero, eu acredito que eu tive uma chance até alta, porque no ano de pandemia, onde acredito que foram 3 ou 4 episódios de pilotos que contraíram vírus e tiveram que ser substituídos. Eu era reserva de quase 1/4 do grid, né? Isso.
com 4 carros. Aí a sorte então, mas não aconteceu. Até, graças a Deus, até falei assim, eu não vou ficar torcendo pra ninguém pegar o vírus, eu vou ficar aqui pronto, então não sei o que, mas não aconteceu, acabou que eu nunca andei e cada coisa acontece por um motivo. Eu tô super mas muito bem explicado, né? Porque as portas da McLaren ficaram abertas. Ficaram abertas. A McLaren é uma equipe que agora entrou na Extreme E, entrou na Fórmula Indy, amanhã pode querer entrar na Fórmula E. Pode ser. Por que não? E aí já tem essa relação. Então sempre tem que... gosto de fechar as portas da forma certa. E se eles me prendessem lá, eu ia ter que continuar lá e atuar de forma profissional. Não seria, eles tinham esse direito. Mas não seria legal para você profissionalmente, né? Sua carreira. Eles foram legais comigo. Muito interessante isso, né? E a gente vai trazer um depoimento aqui também muito importante, que tem muito a ver com essa questão do profissionalismo, né? Chega um momento na profissão, principalmente do esportista, em que a comunicação ela é importantíssima, né? Então, vamos trazer mais esse depoimento aqui. Vamos lá. Fala pessoal, eu sou Flávio Quick, sou assessor de imprensa do Serginho Sete Câmara, trabalho com a parte de marketing também da carreira dele. Desde que ele começou, trabalho com o Serginho desde os 7 anos de idade. E viu o Serginho crescer como pessoa, como homem, como esportista. E todos esses anos, já 15, 16 anos trabalhando com ele, uma das características principais que eu destaco do Serginho é a força de vontade, a resiliência, a vontade de querer sempre mais, o interesse. O Serginho, dos pilotos que eu já trabalhei, o Serginho é disparado o piloto mais interessado em fazer coisas diferentes, em buscar adquirir conhecimento com os preparadores, mecânicos, engenheiros com os quais ele trabalhou. E queria colocar uma situação aqui das várias viagens que tivemos, das inúmeras competições juntos. Teve uma que me marcou muito, porque foi um desses momentos de superação. Foi no GP da Áustria de Fórmula 2, em 2019. Ele estava na Dança, uma equipe francesa, e estava vindo num fim de semana conturbado, não estava conseguindo encaixar as coisas legais. E na corrida de sábado ele acabou tendo um toque com um companheiro de equipe, foi muito ruim. E aí no domingo ele conseguiu colocar a cabeça no lugar, fez uma corrida sensacional e ganhou a corrida. Para mim foi um dos momentos mais marcantes da carreira dele, e eu guardo com muito carinho esse dia. Eu estava lá, o pai dele estava lá, o Serginho subiu no pódio com a bandeira do Brasil, e foi muito bacana mesmo, realmente uma situação que me deixou muito alegre, muito emocionado, e foi extremamente importante para o campeonato daquele ano, aquela conquista da vitória naquele dia, vindo no final de semana ruim. Então é isso. Serginho, tudo de bom, continua acelerando muito. Forte abraço, cara. Até mais. Que bacana, hein? Esse é o Flávio. Flávio ótimo profissional. O Flávio é um ótimo profissional, ele esteve comigo desde o início. Logo ali, nos primeiros anos, acho que eu tinha 8 anos de idade, o Flávio já estava trabalhando com a gente. E o Flávio, nossa, ele fez de tudo, né? Ele é muito mais do que um assessor de imprensa para mim. Ele é uma espécie de pai também. Claro, conselheiro, né? Corre atrás de tudo, olha tudo. Então, assim, é uma pessoa fundamental, uma peça fundamental na minha carreira. Sempre foi e ainda é. É um grande amigo, acima de tudo. E o episódio que ele citou, né, é uma coisa assim, de sábado para domingo, a mente teve que virar a chave. E aí eu queria, rapidamente, não sei se como é que você trabalha essa questão psicológica? Tem também um apoio? Isso faz parte também do profissionalismo? Como é que é no seu caso, hein, Serginho? Não, faz. É um esporte onde o psicológico quando eu estava falando das meninas, né, isso. Alguns outros esportes, eu não quero entrar no mérito aqui e discutir, mas eu até entendo ter essa divisão, porque podem argumentar que existe uma vantagem física e tal. Tudo bem. Uhum. Okay. Um esporte que eu não quero aprofundar muito porque não é o meu. No automobilismo, eles até decidiram fazer separado. Se você olhar a W Series, né, que é uma categoria que a FIA criou, é uma categoria apenas de mulheres e tal. Né? Nada impede da mulher competir, não tem nenhuma regra que impede uma mulher competir numa Fórmula 2 ou numa Fórmula 1. Sim. Mas eles criaram uma categoria onde homens não podem competir. É uma estratégia, quem sabe... Até para incentivar, né? Para incentivar, uma estratégia temporária, quem sabe, para no futuro voltar a mesclar as coisas. Mas não é um esporte, quando eu falei daquilo, eu falei porque não é um esporte onde a parte física predomina. Então, onde que vem a diferencial? É no raciocínio, na inteligência emocional, no preparo psicológico. Né? Isso. Já trabalhei muitos anos aqui com o Franco Nossi,
da UFMG, aqui, né, em Minas. Eu não sei se ele ainda está lá, mas ele era professor na UFMG. Na psicologia do esporte, né? Psicologia do esporte, isso, Franco. Isso mesmo. Da turma, o cara nota 1000. O cara nota 1000. É uma área muito importante. Trabalhei anos com ele aqui em Belo Horizonte, quando ainda era criança. Depois fiz acompanhamento também com outros profissionais lá fora. O cara que era o mesmo psicólogo do Ricciardo, um australiano. Trabalhei vários anos com essa pessoa também. E atualmente faço, assim, ocasionalmente, uma sessão com um pessoal lá de São Paulo, né, da Pilotec, que são amigos, que o José e a Beth é um casal, na verdade. Eu faço, às vezes, ocasionalmente. Eu acredito que são fases, né? Você acaba aprendendo muito, porque imagina, eu fiz várias aulas, você acaba aprendendo assim, entender tudo. E hoje em dia, quando mais eu tenho um problema realmente que eu quero consertar, aí eu vou lá e tenho uma sessão com eles. Parabéns, Mas viu? Tem toda uma base que foi criada, fazendo várias sessões com esses psicólogos. Eu fui pegando aprendizados de outro, técnicas diferentes, né, do Franco e desses outros psicólogos que eu falei. E você falou um negócio muito importante, né? Um autoconhecimento. Né? Então, a psicologia, né, essa terapia ajuda a gente a se autoconhecer. E aí, você vai se tornando assim, menos dependente. É realmente algo que você aprende. Depois existe o acompanhamento, que é o que eu faço hoje. Eu poderia até investir mais tempo se eu quisesse, me aprofundar ainda mais. Eu não tenho dúvida que eu poderia seguir aprendendo. E se precisar, você vai fazer isso. Se precisar, eu vou fazer. Mas eu acredito que eu já tenho uma base boa, já consigo trabalhar com ela, eu já sei que tipo de exercício que eu gosto, eu já me conheço bem, acredito eu. Nada impede. Viu? Mas aí exige a parte da manutenção que eu ainda faço com o pessoal da Pilotec. Parabéns, muito, muito legal isso, que sirva de lição para todos nós, principalmente nós homens, né, que temos essa questão dessa dificuldade, né, de nos compreender, né, desse silêncio dos homens. Bom, e agora temos mais uma surpresa para você. Preste atenção nesse próximo vídeo. Vamos lá. Bem, eu separaria dessa carreira do Serginho inúmeros momentos, mas escolhi 4 deles que eu acho que foram extremamente importantes, dado ao grau de dificuldade e do momento crítico que nós vivemos naqueles momentos, né? O primeiro foi, ele ainda muito jovem, num campeonato brasileiro no Sul, em Santa Catarina, no cartódromo Beto Carreiro. A gente chegou lá com muita esperança de que ele iria fazer um ótimo campeonato brasileiro e andou tudo para trás, né? Não foi bem na classificação porque teve uma batida, largou no final do pelotão, na final, e logo na primeira curva ele sofreu um acidente, sendo jogado para fora, batendo numa tela lá, e na ambulância ele veio e disse que se não era o caso da gente pensar em parar. E naquele momento ali foi muito complicado. A gente já tinha uma história já de uns 7 anos, eu acho, por aí, uns 5, 6 anos já no kart. E aí foi um momento em que eu tive que dar muita força para ele lá, e a gente continuou e seguimos em frente. Tivemos outras situações que foram de sucesso e continuamos a caminhada. Depois, um outro momento muito difícil foi na Espanha, quando nós já tínhamos lá 2 ou 3 anos do kart e mudamos de equipe, fomos para uma outra equipe com muitas esperanças de que nós teríamos bons resultados. E aí, na Espanha, em Saragoça, nós tivemos uma reunião e ali quase que nós paramos também. Graças a Deus resolvemos seguir em frente com todas as dificuldades. Um outro momento também marcante foi em Macau, já correndo de carro, de Fórmula 3. Serginho sempre foi muito bom no circuito de Macau, sempre foi uma referência, recordista da pista, já tinha um pódio de 3º lugar. E aí, na última corrida que ele fez em Macau, ele liderou praticamente a corrida inteira e na última curva ele se envolveu num acidente com outro piloto que vinha muito rápido atrás dele, e ele tentando segurar, e eles acabaram batendo e um outro piloto ganhou. E foi muito frustrante porque Macau é simbólico e a gente queria muito ter aquele título, mas acabou sendo
atiramos numa coisa e acertamos em outra, né? Ele acabou tendo muita visibilidade por conta daquela corrida. Foi uma disputa muito bonita entre ele e o segundo colocado, principalmente na última volta, né? Aquilo acho que passou aí para história do automobilismo, pessoas que a gente nunca tinha visto referências do automobilismo comentando quão bacana tinha sido aquela disputa, né? E que aquilo sim era automobilismo. E eu quero crer que foi muito importante porque acredito eu que a pessoa que buscou o Sérgio para a Penske, que é o Jay, o proprietário, né, para correr na Fórmula E, quando conversou, fez referência a essa corrida também. Então, chamou atenção, foi muito importante. E eu acho que o momento de maior importância, né, do Serginho no automobilismo para nós foi quando ele ganhou a corrida de Abu Dhabi, e ali também ele conquistou os pontos necessários para obter a superlicença para a Fórmula 1. Aquilo foi a realização de um sonho muito grande, e ganhamos uma corrida simbólica, né, e dali a gente alçou voos maiores, e hoje ele se encontra aí, né, como profissional na Fórmula E, indo muito bem, com um futuro promissor. Então, assim, foram muitos momentos marcantes, mas eu separei esses 4 aí, né, de tantos outros que nós tivemos, para marcar, né, essa data aí de hoje, essa entrevista que ele está fazendo. Eu acho que realmente foram momentos muito especiais. Tchau. Bacana demais, né? Agradecer o seu pai, o Sérgio Sete Câmara, né? Por uma questão aqui muito legal que eu quero que você comente. Os tropeços com muito mais ensinamentos, assim, né? O Pato Fu tem uma música, né? Perdendo os dentes, né? Fala sempre assim, as lutas que eu perdi, eu não esqueço, não é? Mas os troféus, eles estão lá na estante, às vezes até empoeirados. Mas aquele momento da perda ali, do tropeço, a gente aprende muito, não é? Não, sem dúvida. Até... Muito corajoso seu pai, no depoimento, ele fala a questão desses tropeços, assim, não é? Não, meu pai foi a pessoa mais importante, acho que até mais do que eu. Eu coloco ele em primeiro lugar antes de mim, quando eu penso na minha carreira, né? Porque é uma grande conquista pra gente ter dado certo, foi uma grande aposta que a gente fez, sabe? O fato de eu ter me profissionalizado, de eu estar vivendo isso hoje, de eu estar num desses 45, 50 assentos, é um motivo de muito orgulho. E eu, né, meu ponto de vista é que o meu pai, meu tio sabe disso, né, o tanto que o meu pai correu atrás, né, meu tio viu um pouco disso, né, foi em todas as frentes, né. Isso. Eu não sei como é que ele teve força, estabilidade, o equilíbrio emocional para aguentar tudo, porque se eu tivesse um filho e passando por essa situação, eu não sei, acho que eu teria optado pelo caminho mais fácil. Um dia você vai ser pai e você vai saber que esse não tem saída, o caminho é esse, né, Rodrigo? Porque o caminho mais pai fácil, pai, ele né? não vai saber qual que é quando tiver que decidir, né? Ele vai acontecer. E vai abraçar sempre, né? Eu acho que o caminho fácil nessa área também não existe. Não existe. Não tem jeito. Em qualquer outra área também tem lá seus percalços. Tudo é difícil. Tudo. Nessa vida sempre... E o pai e a mãe, cara, vão te abraçar sempre. Você vai tirar forças de onde você não imagina. Teve esse momento ajudar. aí que meu pai falou nessa corrida, lá no Beto Carreiro. Foi um dos momentos assim que... eu não sei como é que meu pai conseguiu me apoiar naquele momento. Porque foi muito decepcionante. Foi né? muito decepcionante. Eu senti ali na fala dele. Eu não sei como é que ele conseguiu me apoiar, mas ele me apoiou. E eu não conseguia acreditar mais em mim. Isso. E isso durou um tempo. E ele me apoiou, ele não deixou esse sonho morrer. E deve ter sido muito difícil, porque até que ponto o pai está... será que é ele que é mais que eu? Será que aquele sonho é meu ou é dele? Exatamente. Né? Também tem muito isso. A gente Vejo vê muito isso no esporte. A gente vê isso no Projeta esporte. O pai quer que o filho ele fica meio cego. Então, assim, saber discriminar as duas coisas, saber até que ponto apoiar, isso. ao mesmo tempo fazendo investimento financeiro, ou também de tempo, correndo emocional, atrás, não é? correndo atrás daquele recurso, assim,
É incrível. E também ele, né, um relacionamento, não é que ele fez com um piloto que ele tá investindo, apoiando. Não, com o filho Com o dele. filho dele. Então, assim, A relação é diferente. É muito difícil. Então, Muito difícil. por isso que quando eu falo assim, do meu ponto de vista da minha carreira, meu pai foi uma peça tão importante quanto ou mais do que eu mesmo. Que barato. Gente, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui algumas fotos, agora as mais recentes, 2019, 2020, 2021. Vamos soltar as fotos e eu queria que a gente comentasse, todo mundo junto, inclusive o Rodrigo Gini também. Vamos fazer um bate-bola aí, vamos lá. Abu Dhabi, 2019. Vai lá, Serginho. Essa foi a foto aí da última corrida, do quarto momento que meu pai falou, onde eu consegui a super licença. Perfeito, que você citou aqui pra gente. Eu garanti a super licença com esse resultado, garanti minha quarta posição no campeonato. Uma posição, meu tio estava contando, né, quando a gente brincou no intervalo, foi até eu errei a volta da apresentação, ele tá falando de outra corrida, que foi uma volta de um safety car em Baku, um piloto italiano estava olhando pro volante, me encheu a traseira do meu carro no safety car, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, e aí... me fez rodar, bater pro muro, perdi pontos fundamentais e acabou que eu tinha que ganhar aquela última corrida para conquistar a superlicença. Aqui, ó, Fórmula E. Né? Olha que carro bonito também, né? O Gini, vamos colocar o Rodrigo Gini também para comentar? Rodrigo Gini, vamos lá falar um pouco até dessa Fórmula E aí na qual o Serginho está. Pois é, Elias, é uma categoria que a gente até traz o Serginho, nesse desafio, quando a gente falou de diferenças entre categorias como Fórmula 2, Fórmula 1 para Fórmula E, né? Para quem não está acostumado, ele tem que lidar com questões como administrar a carga da bateria. Então, é a mesma coisa de quem tem o celular e está ali fazendo de tudo para não gastar, porque só tem aquele restinho e tal. É a mesma coisa. Além de pilotar, além de acelerar, frear, você tem que se concentrar para manter carga até poder chegar ao fim. Porque às vezes acontece, com ele, inclusive, já aconteceu, e muitas vezes não é problema do piloto, de faltar bateria no fim da corrida. Você perde um resultado bom porque a equipe, o planejamento, alguma coisa no motor, na eletrônica, não dá certo. E isso é mais uma equação que entra, mais uma conta que entra no jogo. Além de fazer tudo que ele tem que fazer, ele ainda tem que lidar com esse aspecto que é administrar a carga elétrica no carro, que é igual para todo mundo, mas a gente tem motores diferentes e aí cada equipe faz do seu jeito, quem consegue melhor, outras nem tanto. Legal, Gini, bem colocada a associação que você fez. E essa aí, onde foi, hein, Serginho? Essa é uma corrida bem recente, em Goiânia. Foi a minha primeira corrida em carro de turismo, carro fechado. 2021 agora. Eu tive minha segunda agora, segunda e terceira, na verdade, o Danilo citou a All-Star Race Interlagos, no GP de Fórmula 1, e a minha terceira corrida em carro fechado foi agora, no início de dezembro, Interlagos também, na última etapa da Porsche. Eu corri com o Pedro, né, que é um amigo que corre nessa categoria. O Serginho, tem o nosso telespectador, internauta, o Caio Porto, está perguntando o que precisa da iniciativa privada e do poder público para trazer um grande prêmio aqui para Belo Horizonte, para a gente aqui. Então, eu sou super a favor de ter uma corrida de Fórmula E aqui no Brasil. Isso, Fórmula E. Então, a gente chama de E-Prix. 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 Vai ensinando aqui, hein? Então, eu sou a favor. Porque pode ser na rua, inclusive, você falou, né? Pode ser na rua, não. Deve ser na rua, Isso. né? A natureza do campeonato é ter corrida de rua. Olha, O que falta? Dinheiro não é assim também, não é? Não faltam tantas coisas, mas tem que encaixar tudo. É muito difícil as coisas darem certo aqui no Brasil. Sai governo, entra governo, muda um prefeito, muda um governador. Então, a Fórmula E já tentou fazer corrida no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em São Paulo. Acredito que teve até conversas aqui em Belo Horizonte também, mas é muito difícil de dar continuidade às coisas aqui no Brasil. Eu estive falando com o fundador da Fórmula E, que é o Alejandro Agag. Ele ainda está lá no conselho, mas não é o CEO atualmente. E ele me falou, nossa, mas o Brasil é muito difícil. Os governantes são muito difíceis. Ele fez esse comentário para mim. Falou com Eu falei, tem que ter corrida no Brasil. Ele falou, mas eles são difíceis demais. Difícil. Então, assim, que ele não é velho, que é coisa que todo mundo fala, mas é verdade. Então, torcer, acredito que vai acontecer. O Brasil não vai ficar de fora do circuito da Fórmula E nos próximos 5 anos. Boa, gostei do desafio. Né? Deus quiser. E você é uma figura importantíssima, viu? Para isso. Claro que é. Claro. Tem eu e o Lucas também, né? Que é um piloto referência na categoria, um cara inteligentíssimo, que é campeão mundial da Fórmula E. Não, nós vamos abraçar isso aí. Enfim, tem uma corrida aqui no Brasil e aproximar muito, quando a gente falou que no Brasil, automobilismo é basicamente Fórmula 1,
por conta, né, das gerações de sucesso que a gente teve do Senna, do Piquet, do Fittipaldi. Das transmissões pela das TV também, né? Mas também do resultado dos pilotos, né? Claro, Ter tantos campeões mundiais, teve também o Márcio Rubinho mais recentemente, e vários outros que tiveram passagens mais curtas. Mas esses 3 grandes nomes, né? Fittipaldi, Piquet e Senna, né? Popularizaram muito a Fórmula 1 aqui, sempre teve corrida de Fórmula 1 no Brasil, sempre foi transmitido em canal de televisão aberta. Então, quando a Fórmula E tiver corrida aqui no Brasil, isso vai aproximar muito, na minha opinião, as pessoas dessa categoria. Tá bom. Mas ainda quando os carros das próprias pessoas, o carro de rua, já não forem carros de combustão. Exatamente. Forem carros elétricos. Ela vai querer ver uma coisa. Talvez ela opinião, sinta mais afinidade. Hoje ela olha e fala, mas não tem barulho. Não. Eu gosto do barulho do ronco do meu carro. Quando eu acelero, fundo. A sociedade muda, as pessoas mudam. Mas as pessoas mudam. A partir do momento que já não é mais barulho de ronco de motor, é um assovio. Isso. Você gosta mais do assovio e, nossa, Perfeito. é igual o meu carro de rua. Muito então, bom. isso muda muito rápido. A gente não percebe o quão rápido as coisas mudam. Meu tio tá no ramo de coisa de tecnologia, sempre teve. Ele viu muita coisa mudar no segmento dele. Muito bom. Né? Gente, tempo estourado, né? Chegamos ao final do nosso papo. Queria agradecer a presença aqui. Bom, primeiro deixa eu despedir do Rodrigo Gini. Rodrigo Gini, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Muito bom revê-lo. Você está muito bem. Muito obrigado. Eu que agradeço, Elias, pelo convite. Quando precisar, a gente está aí. Pode deixar. Vou te chamar assim, viu? Um abraço, querido. Tudo de bom, viu? Um abraço. Valeu. Rodrigo Mascarenhas, obrigado pela presença. Parabéns pelo belo exemplo, viu? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Adoro a vida inteira torcer pro Serginho e acho que isso alegra a vida da gente. Tá nessa torcida, tá acompanhando, isso tá vendo, né? O tanto que é difícil, né? Essa carreira dele. Obrigado, parabenizar pelo esforço, pela dedicação, pelas vitórias e pelas barreiras que você teve que pular aí, que eu tenho certeza que foram várias, ainda vai ter outras aí pela frente. Vai. Boa. Acelera essa lancha, tio. É isso aí. Serginho, muito obrigado, viu? Obrigado. Parabéns, tá? Obrigado. E especialmente aí pelo Instituto. Eu achei essa iniciativa muito diferente. Se Deus quiser, a gente já tem 3 anos de projeto aí garantidos. Se Deus quiser, vai ser um negócio que vai... Eterno. Agora é pro resto da vida. Eterno e quem sabe até abrir mais projetos em outras cidades. Isso. Esse é até um negócio muito difícil, mas é até uma ideia nossa. Parabéns, viu? E que traga mais campeões. Que traga mais campeões, Essa campeões da vida. Por enquanto, não é ideia, a ideia é proporcionar uma experiência, até porque não tem nem só a parte do kart, tem a parte das aulas também, mas no futuro é uma coisa que a gente pensa assim, selecionar uma ou 2 crianças ali, dar uma continuidade na carreira dessas crianças. Obrigado, viu? Parabéns. Beleza. Obrigado, tio. Obrigado muito pela presença, por estar aqui. Muito bom. Obrigado, Serginho. Ótimo. Vamos mostrar o boné para a gente fechar, né? Isso, pode colocar o boné agora que a gente fecha com ele. Aí, obrigado. E a gente termina hoje, né, o nosso BH Todo Dia de uma forma diferente, em que tivemos esse personagem fabuloso, que é de Belo Horizonte, 23 anos, piloto profissional, nosso querido Serginho Sete Câmara. Valeu demais. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei. Acelera, tio!